Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez. Essa é a segunda parte do vídeo com a Dani. Espero que vocês tenham curtido o primeiro e que vocês curtam o segundo também. Aproveitem, dá o like e se inscreve no canal, que isso é muito importante pra gente, dá uma força gigante. Beleza? Cheiro! E dentro desse departamento tem a central de Libras, a central de Libras, aqui na prefeitura de Curitiba. E o que é isso? Ela vai ter intérprete de Libras. Por exemplo, um surdo precisa ir para um médico, chama esse intérprete, e aí ela pode ir, ou o intérprete vai lá ajudar esse surdo para interpretar. Também um médico, um psicólogo, algo relacionado à saúde, resolver coisas de carro, né, do Detran. Essas variedades que precisam de comunicação, que às vezes agora está menor ainda, né, com a máscara e tal, por conta da pandemia, tem esses detalhes. Então, a Libras entra aí, o departamento entra aí. Esse departamento já é antigo, já tem uns anos aqui em Curitiba, mais de 20 anos. Diz, caramba, nunca ouvi falar. Aqui em Recife eu acho que não tem esse departamento. Ela faz, eu sei que tem em Salvador tem uma, eu acho que Sergipe eu acho que tem. Aí, eu queria fazer uma live, sabe? Para isso eu queria fazer uma live com o pessoal de todos os estados, para poder movimentar esses departamentos, para ver o que os surdos precisam, o que pode melhorar, o que pode melhorar a vida do surdo, sabe? Fazer lives com o interesse dos surdos. E eu pergunto, e aí eu queria perguntar a você, o que você acha que pode melhorar na vida do surdo? Assim, como tem muita variedade, muita diversidade de surdos mesmo, a gente precisa conhecer a necessidade do surdo, da pessoa surda. E também parar de bullying. Isso é parar o bullying. Eu pergunto o que é esse sinal. Ela me explica que é sinal de bullying. Ela diz que isso precisa parar, de verdade. Respeitar os sentimentos de comunicação, a vontade de comunicação de cada um. Surdo que oraliza, surdo que faz Libras e tal. E parar essa guerra, isso já dura anos. E também a comunicação dentro da família, para melhorar principalmente dentro da família. A família precisa dar o apoio, acolher o surdo, incluir. Ele precisa ser incluído dentro da família. Eu já vi várias vezes surdo se afastar da família também. E digo, isso é bem verdade. Ela diz, a gente precisa melhorar a educação, né? Aumentar a educação e fazer com que essa educação seja inclusiva. Isso é bem importante, esses dois. E isso é ano após ano, é uma luta que continua. É uma luta que é contínua. E eu pergunto sobre a comunidade surda aqui no Brasil. Você acha que tem... Eu esqueço o sinal de inclusão. Ela repete. Eu digo, você acha que tem inclusão aqui na comunidade surda no Brasil? Ela diz, só na teoria. Na teoria até é legal, até vai, mas na prática eu acho que não. Aí eu digo, aqui não tem, né? Ela diz, não, 100% não. Aí eu digo, você acha quantos por cento tem de inclusão na prática? Ela diz, cara, eu não sei. Ela faz, não sei. Eu digo, na minha experiência, eu acho que tem 5%. É pouquíssima inclusão na sociedade. E eu vou dizer por quê. Eu moro junto com meu pai. E a minha mãe mora em São Paulo, em Campinas, certo? E quando a gente vai, por exemplo, para um supermercado, eu faço questão de ir junto. E eu vejo pessoas que trabalham no supermercado que não sabem nada de Libras. No médico, as pessoas também não sabem de nada. Numa oficina de carro, não sabe. Em todos os lugares que nós vamos, que a gente entra, as pessoas não sabem falar Libras. É muito difícil. E se, por exemplo, uma pessoa surda não sabe oralizar, como é que ela vai fazer? Como é que ela vai se virar? E ela diz, e aí é onde entra a escola, né? A escola e ensinar Libras para as crianças ouvintes
É aí onde entra a escola, para que as pessoas possam ter esse acesso. E eu digo, só na faculdade, de forma optativa, não funciona. Isso não resolve. Eu aprendi na faculdade, mas eu aprendi pouquíssimo, pouquíssimo. Eu digo que eu estudo letras e até tem lá uma cadeira de Libras, mas é muito simples, muito básico, muito, muito básico. E você falou, se um bebê de 0 a 5 anos, ele aprende, quando ele pega tudo, se tem na escola Libras, nesse período, isso ia ajudar muito, isso ia auxiliar muito os surdos. Eles é verdade. Isso é legal sim, seria muito legal ter Libras nas escolas. Mas precisa ter junto essa aula de consciência. Conscientizar que existem surdos que oralizam, surdos que falam Libras. Existe essa consciência dentro dessas aulas. E eu falei, ter essa aula, dentro dessa aula, falar sobre o livre-arbítrio, né? Sobre a escolha. Ela disse sim. Porque se ensina Libras na escola, de fato, melhoraria a vida do surdo. Porque aí o ouvinte ia ver, ia ter o contato crescendo com ele, ele já ia saber como é que funciona, né, a comunidade surda. Eu digo que isso é verdade. E ela diz, uma escola inclusiva, uma escola bilíngue, ela pode dar atenção maior aos surdos. Eu falei mudando um pouquinho de assunto, deixando um pouquinho de lado isso. Eu digo, você joga vôlei, não é isso? Ela disse, sim, jogo vôlei desde pequena, desde acho que eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Cresci jogando vôlei. E eu digo, você joga apenas com pessoas surdas? E ela disse, eu jogo com pessoas surdas e com pessoas ouvintes também. Eu digo, aí em Curitiba vocês têm... eu esqueci o sinal. Eu digo, e aí eu escrevo a palavra associação. Eu pergunto, vocês têm associação? Ela diz, sim. Eu sou sócia da associação de... E ela vai escrever de onde é. É a Associação dos Surdos. E aí é o nome da cidade. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Uma cidade lá no Paraná. Uma cidade um pouco distante, acho que mais ou menos 30 km de Curitiba. Uma cidade menor. Eu sou sócia de lá, São José dos Pinhais. Mas aqui em Curitiba também tem a associação. O sinal ela diz o sinal dessa associação. Ela diz a Associação dos Surdos de Curitiba. Mas eu sou sócia lá da São José dos Pinhais. Eu digo, essa associação de Curitiba tem muitos surdos? Ela diz, sim, tem bastante, a frequência é bem alta. Eu conto para ela que aqui em Recife, a gente tem a ASP, a Associação de Surdos de Pernambuco. E eu cresci desde bebê de verdade. Os meus pais, eles iam e eu frequentava junto com eles. Então eu cresci dentro da comunidade surda, vendo pessoas surdas. Mas eu noto que hoje tem uma diminuição, pouquíssimas pessoas vão frequentar a associação. Ela disse, isso é verdade. O que você fala da diminuição da associação também é por conta da tecnologia, como a gente estava falando, da comunicação pelo celular. E aí vai diminuindo, os encontros pessoais não precisam tanto, já que a gente tem online, né? Mas, e além disso, a pandemia também, isso ajuda a diminuir. E eu digo que quando eu era menor, eu achava muito legal, porque tinha muito surdo. Aí eu dou uma pausa para mostrar a produção Júnior, que veio atrapalhar a gente para variar. E aí, eu conto que na associação tinha muito surdo, muito. E ela dizia, tem futsal, né? Eu digo, futsal, vôlei, basquete, todo tipo de esporte. E eu digo que eu achava muito legal, porque tinha uma disputa entre Recife e Natal, outros estados. Ela dizia, tem jogos, né? Entre os estados tem campeonatos entre os estados. E hoje essa diminuição, isso me entristece um pouco, porque as pessoas ficam meio que afastadas. Ela diz que existe a CBDS. E eu pergunto se eu conheço, eu digo que não. Ela diz que a CBDS é a Confederação Brasileira de Esportes dos Surdos. E essa confederação, ela promove jogos entre as federações dos estados, de todos os estados. E cada federação, a federação de cada estado, ela contribui dessa forma nas associações.
A federação é formada pelas associações. Ela diz, depois eu posso até te mandar o site, o Instagram, para você se informar. Mas aí, como você falou da diminuição, né, isso é verdade. Mas também mesmo, por outro lado, continua os esportes, continua a luta pelos esportes dos surdos, isso continua. E eu digo, eu acho isso muito legal de verdade. E aí eu tenho uma pergunta, se você já sofreu, porque eu digo, você é surdo, eu esqueci o sinal do bullying, e ela me ensina novamente, e eu perguntei se ela já sofreu o bullying. E ela disse, já sim. E eu já sofri o bullying das duas partes, de duas formas, de ouvintes e de surdos. E eu pergunto por conta do implante, né? Ela diz, também. Em primeira parte dos ouvintes, bullying porque eu sou surda, mas eu vocalizo e aí a minha voz é diferente e tal, e aí as pessoas ficam tirando onda por conta da voz e tal. E segundo, dentro da comunidade surda mesmo, você falou sobre o implante, e isso acho que foi um pouco depois. Quando eu entrei para poder conhecer pela primeira vez dentro da comunidade surda, eu já tinha 13 anos. E antigamente eu era um surdo que vocalizava 100%, né? Eu não sabia Libras. E eu fui pela curiosidade, porque amigos me apresentaram e tal. E eu fui conhecer, fui ter essa experiência de integração mesmo, para poder me juntar, para poder ver como era a comunicação de Libras. E aí alguns surdos me olhavam de cima a baixo e diziam, ela vocaliza, ela é oralizada, então deixa ela pra lá. E eu digo, você ficava no meio, né, entre essas duas formas, esses dois tipos. E ela dizia, mas é uma fase. Depois foi crescendo e eu deixei isso pra lá, me encorajei. A gente precisa fortalecer, né? Mas mesmo assim, eu amo pessoas ouvintes, eu tenho muitos amigos ouvintes e pessoas surdas de igual forma, né? Pessoas que falam Libras, pessoas que são oralizadas, a gente conversa sem problema nenhum. Conheço muitas pessoas e eu sou muito mente aberta para isso. Entendi, muito legal. E tem uma pergunta, se todos surdos sabem Libras? Ela diz, não. Existem duas modalidades, né? Duas realidades. Primeiro que não são surdos, nem todo surdo sabe Libras, porque a maioria dos surdos nasce em família ouvinte. E aí os ouvintes também não sabem Libras. E aí isso pode dificultar. E eles forçam, né? Eles ensinam. A principal comunicação é oralizada. Existem essas duas formas de você não aprender Libras. Mas, só para complementar, na comunidade surda, a Libras é muito grande, a comunicação em Libras é muito grande dentro da comunidade surda. Existem surdos que vocalizam, que são oralizados, mas a Libras é muito forte dentro da comunidade surda. Dentro da comunidade surda, tem muitas pessoas que sabem falar outras línguas. E eu digo, por exemplo, aqui a gente tem o português, lá nos Estados Unidos a gente tem a ASL, e eu digo, muitos surdos sabem? Ela diz, sim, eu conheço muitos surdos que sabem a ASL, e ela me diz o sinal da ASL. Na verdade, esse sinal é de SI, são sinais internacionais. E eu digo, caramba, eu não conhecia esse SI. São de sinais internacionais. E ela vai dizer, vamos supor que são sinais que a gente pode falar no mundo todo. Existem sinais que são mais fáceis de pegar. Sinais icônicos. E eu digo, como por exemplo, eu te amo, né? Ela diz, basicamente, o I love you. E aí ela dá o exemplo dos meses. A gente tem maio, março, abril, fevereiro e tal. E na SI, nos sinais internalizados, são mais com números. Número 1, número 2 e tal, para poder falar dos meses. São sinais diferentes. E aí dá pra fazer essa associação melhor, de forma melhor. Ela diz, desculpa te perguntar, você é professor de inglês, certo? Eu digo sim. Ela diz, isso é muito legal. Porque eu tava vendo e pessoas surdas têm dificuldades em aprender inglês, porque o inglês é um pouco diferente, né?
a pronúncia é diferente da escrita, certo? E alguns surdos que eu conheço sabem inglês porque eles vocalizam. Alguns surdos que falam Libras sabem um pouquinho de inglês na escrita. Eu continuo estudando inglês e eu gosto muito, muito, muito. Eu leio muito bem, mas a minha dificuldade é de vocalizar, de falar o inglês. Eu travo e tal. Tem essa dificuldade na diferença da pronúncia. Mas eu sigo estudando. Eu tenho vontade de, no futuro, de conseguir vocalizar, de conseguir falar inglês. Eu faço outra pergunta. Eu pergunto se ela já viu o filme que lançou agora há pouco, que é O Som do Silêncio. Ela diz sim, já assisti. E aí a pergunta é, a pessoa do filme, o personagem do filme, ela é meio olhada assim, de cima para baixo, porque ela insiste muito no implante e os outros surdos ficam meio assim, não, você precisa aprender Libras, você precisa aprender a ser surdo. O implante é como se fosse uma diminuição disso e tal. Você acha que tem algum tipo de discriminação, algum tipo de bullying com pessoas que usam implante? Mas olha, tem dois contextos. Você falou em aprender a ser surdo. Esse contexto é sobre a cultura surda, certo? Sobre a identidade surda. O outro que você falou sobre bullying, e aí eu contei sobre o implante. Por exemplo, eu sou surdo e a pessoa que usa implante, ela diz eu olho ele meio torto. Ela diz sim, isso existe. Por exemplo, eu uso implante. E aí existem alguns surdos que tem, sabe, essa não gosta, tem um pouco de preconceito e aí tem uma dificuldade de contato, porque ela acha que o implante vai diminuir, vai menosprezar a identidade surda, mas isso não acontece. Eu sei Libras, eu sei pouco Libras, eu sei um pouquinho só, mas se eu encontro uma pessoa surda, eu falo Libras ou não? Ela diz, você precisa saber, é como eu falei, né, que tem surdos que são oralizados e surdos que falam Libras. Você precisa saber, precisa dar uma olhadinha, dar uma notada se ele é oralizado, se ele fala Libras, dá uma atenção nele antes. E se você vê que ele fala mais, ele fala em Libras, você faz o teste, tenta falar Libras, tenta se comunicar. Mas se você percebe que ele é oralizado, oraliza com ele devagarzinho que vai dar certo. Mas a minha vontade, se você tiver vontade de falar em Libras, testa. Se o surdo não souber, se ele não souber Libras, se ele for oralizado, aí você volta. Mas depende, não dá para descobrir, né? Mas é legal fazer o teste, sim, da comunicação. Já aconteceu de pessoas virem falar comigo e elas me olharem, ela faz, ele é surdo? Ela é surda? Eu digo, sim, sou surdo. Ela, você vocaliza, você é oralizado ou fala Libras? Não, os dois, tanto faz. Se quiser falar em Libras, a gente fala. Se quiser oralizar, a gente faz também. E algumas pessoas têm medo de perguntar, com medo de ofender, mas não, isso não acontece, não. Outra pergunta. Como o surdo usa despertador? Como é que ele faz para acordar? Como é que ele faz? Eu durmo e o meu sono é muito pesado. Só para deixar claro. Mas antigamente eu usava o celular, o vibrador do celular embaixo da cama, né? Colocava o celular para vibrar. Só que às vezes eu conseguia acordar, às vezes não, porque às vezes o celular vibra mais fraco, vibra mais forte. Fora que às vezes o celular faz mal, né? Dizem que tem a radiação e tudo mais, e aí eu evitei. Eu fui lá e comprei um relógio que ele é vibratório. Ele é um relógio vibratório, existe esse relógio. E aí eu uso esse celular embaixo do travesseiro e eu consigo acordar. Ele é muito, muito forte, ele vibra muito. E aí eu consigo acordar tranquilamente. Peço desculpa, ela estava continuando, falou. E aí ela diz, mas tem alguns surdos que conseguem acordar sozinho, não precisa nem do relógio, do celular. E eu fico, caramba, eu não consigo não. Eu digo, mesma coisa, eu também não consigo não. Última pergunta. Em Libras, a Libras, ela é universal? Não. Libras, a Libras é do Brasil, né? Mas tem uma língua de sinais para cada país.
Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a ESL, na França a gente tem outro tipo de língua. Na Inglaterra tem a BSL, se eu não me engano. Lá na França é FSL, eu acho, não lembro. Mas em cada país ela tem os seus sinais diferentes. Aqui a gente tem Libras, nos Estados Unidos tem a SL, são siglas diferentes. E aí eu digo, tem a SI também, né, os sinais internacionais. Isso é para ajudar a comunicação de surdos de outros países. Porque tem a diferença das línguas, né, as línguas originais de cada país. E essa SI é para poder facilitar a comunicação entre surdos de países diferentes. Eu peço para ela repetir essa última palavra. Ali são sinais icônicos, são sinais mais marcantes. São sinais mais fáceis de se compreender. Eu acho que as perguntas acabaram. Eu pergunto se ela quer falar alguma coisa. Ela diz: eu quero aproveitar que você tem bastante comunicação. E eu digo, onde eu trabalho, dentro desse departamento, sempre na Prefeitura de Curitiba, a Prefeitura de Curitiba oferece para as pessoas que quiserem, para quem quiser aprender Libras, ou se quiser praticar, porque às vezes as pessoas fazem cursos de Libras, se formam e tal, e aí acabam. Ela precisa de contato, ela esquece. E aí a prefeitura oferece lives de toda quarta-feira, às 9 da manhã. Sempre tem live e eu mesmo entro e converso com os ouvintes que praticam Libras. E aí, se você puder divulgar isso para as pessoas, para os seus amigos ouvintes que quiserem conhecer, eu posso colocar o Instagram, o nome do Instagram, e para você compartilhar, tá certo? E se você sentir à vontade, você pode se sentir à vontade para entrar em contato comigo. Se você quiser praticar, entrar lá no departamento, sinta-se à vontade. Eu agradeço enormemente, de verdade. Muito, muito obrigado. Eu digo, quando sair no YouTube, eu mando para você o vídeo, tá bem? Muito, muito obrigado, Dani. Abraço pro seu esposo, pra sua filha, tá bom? Tchau, tchau. Ela agradece também. Deus te abençoe. Boa semana. Digo pra você também. Tchau, tchau. Bom, galera, esse foi o final da segunda parte. E eu espero que vocês fiquem ligados, porque já tem mais entrevistas aí no forno, prontinhas pra vocês. Espero que comenta aí o que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que poderia ter nos próximos vídeos. E é isso, mas não esquece de dar o like e se inscrever, beleza? Cheiro pra tu,